Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Estamos quase no final do nosso especial Ghibli. Se você não ouviu os programas anteriores, volte. Temos 19 podcasts, esse aqui é o 19º. Depois desse são mais 3 dos filmes que estão na Netflix. E iremos encerrar, né, por enquanto, o nosso especial. Depois é aguardar para assistir o filme lançado no final de 2020, que foi lançado no Japão, né? Não sabemos quando ele chegará até nós. Caso queira ouvir os outros episódios que eu comentei, eu recomendo que você assista o filme e depois venha até aqui para ouvir os nossos episódios, o nosso debate, né? Então você pode procurar em nosso site, nerddebate.com, ou no nosso feed, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou qualquer outro aplicativo de podcast que você tenha em seu celular. Nessa semana vamos falar sobre Da Colina Cocoricó, lançado em 2011. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com Alan Nicole, o retorno de Alan. E aí pessoal, tudo bem? Depois de um tempinho fora, né? Voltei e vamos lá subir a Colina Cocorico, né? Denison Ghiseline. Boa noite, gente. Vamos falar de um dos filmes poéticos e românticos do Ghibli. E Amor de Escola é o amor mais gostoso. E não podia faltar ele, Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Vamos mais uma vez aqui nos aventurar na saga dos filmes do estúdio Ghibli. E Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver nos ouvindo. E esse filme é legal, bem legal. Será que o Goro Miyazaki teve a sua redenção perante os fãs? Aguarde que você irá descobrir na nossa conversa. Antes de começar o debate sobre a área técnica do filme, sobre algumas coisas de produção, eu gostaria de comentar a minha revolta com a dublagem brasileira que foi feita por um estúdio de Belo Horizonte para a HBO, que é a dublagem que está na Netflix. Horrenda. É verdade. Fraca. Eu ouvi, olha, eu sempre, Luiz, até agora eu assisti todos legendados. Eu peguei justo esse pra dublagem. Dá vontade de nunca mais voltar pra dublagem. Viu? Pois é, o outro do Ghibli, a dublagem que eu achei duvidoso foi o Mononoke, Que né? A Princesa Mononoke. Cara! Só que o problema da Mononoke não era a interpretação, era a tradução de alguns termos que estavam errados e confundia um pouco o nosso entendimento na trama. Esse aqui, o problema é na atuação e colocaram a dubladora ruim para o papel principal. Tem um momento que alguém fala com ela, aí ela fala, eu vou falar com minha avó. Toda mecânica, toda estranha. 15 minutos de filme eu mudei. Eu botei o filme para o áudio japonês porque não deu. Não deu mesmo. Muito triste, viu? Muito decepcionado com essa questão da dublagem. Mas de resto, o filme, né? Quem viu dublado aí sabe que é complicado mesmo. Espero que vocês tenham botado pro japonês, como eu fiz. Que não tenham visto tudo do... Eu assisti as duas versões e olha, assistir dublado me pesou. Pois é, cara. Logo no início eu já estranhei que tinha algo muito errado ali e fui atrás dessa informação aí. Foi um estúdio de Belo Horizonte e era pra ser exibido na HBO. Kokuriko Ozaka Kara, que aqui no Brasil ficou Da Colina Cocoricó, dirigido pelo Goro Miyazaki, na sua segunda tentativa de dirigir um filme do Ghibli, só que dessa vez com o roteiro de Hayao Miyazaki e Keiko Niwa. Baseado no mangá dos anos 80 de mesmo nome, escrito por Tetsuro Sayama e ilustrado por Shizuru Takahashi. O filme foi orçado em 22 milhões de dólares, teve um faturamento de 61 milhões e meio. Na época, no Japão, ele ficou em terceiro lugar, perdendo para Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, e um lançamento duplo de filmes de Pokémon, que aconteceu naquela época. O filme foi muito bem recebido pela crítica e ganhou diversos prêmios. A história que me cativou bastante, eu considero esse aqui... Ghibli não tem muitos slice of life, né? Mas esse aqui eu acho um dos melhores slice of life do Ghibli. Achei maravilhoso.
A história se passa em 1963, na cidade de Yokohama, um ano antes das Olimpíadas do Japão de 1964, que conta a história da Umi Matsuzaki, uma garota de ensino médio que vive na hospedaria feminina Mansão das Papoulas, quando Umi conhece o Shun Kazama, um membro do clube de jornalismo da escola, e ela decide ajudá-lo a preservar o prédio do clube de estudantes, né, o Quartier Latin, que estava para ser demolido pela diretoria da escola. Então ela ajuda a organizar um mutirão de limpeza com outras meninas da escola, porque só quem frequentava mais o Quartier Latin eram mais os meninos, né, os clubes que ali tinham. E os dois vão criando ali uma paixão bem natural entre os dois, né? Mas aparece uma dúvida. Pode ser que o Shun seja irmão da Umi. E aí eles começam a se afastar e daí pra frente é a trama da história. Antes da gente ir pro debate mesmo do filme, isso aí foi mais um resumo, temos algumas curiosidades na produção do filme. Como, por exemplo, a produção sofreu um atraso por causa do tsunami de 2011, que gerou falta de energia por vários dias. E muito do trabalho foi transferido para o turno da noite para que o trabalho prosseguisse. Eu tinha visto a informação, não sei se vocês viram essa mesma informação que eu, que se não tivesse ocorrido o tsunami, o trabalho do Ghibli teria passado de 70% da produção do filme, mas ele ficou em 50%. Travou em 50% por causa do ocorrido tsunami. E esse tsunami ocorreu na cidade que estava tendo o Ghibli, é isso? Não é isso. É que é o seguinte, por causa do problema das fábricas de energia elétrica, de energia nuclear lá da região, em particular lá o que aconteceu, o desastre de Fukushima. Houve uma pane de distribuição elétrica em todo o Japão. Então começou-se a haver racionamento forçado. Os apagões não eram por falta de distribuição de energia, mas racionamento forçado em vários horários do dia em várias prefeituras do Japão. E era por isso que o Ghibli trabalhava à noite, porque é quando tinha energia na região deles. Entendeu agora? Entendi. Foi por isso. E isso causou um estresse lá dentro, porque as pessoas queriam ficar em casa, queriam cuidar da família nesses momentos que não tinha luz, né, por segurança e etc. Foi lá o Hayao, bateu o pé e falou: quem é que não está entendendo a situação? Quem é que está confuso? Quem é que está com problema? O problema parar? A gente está exatamente no momento do país estar sofrendo. A gente tem que deixar alguma coisa para a humanidade, o pessoal ter o que relaxar, o que pensar, o que se entreter, quando as coisas voltarem ao normal. Se tem uma coisa que não pode acontecer, é a gente parar a produção desse filme por nada. Estão com problema? Vem trabalhar à noite. Nossa. Uhum. Foi mais ou menos daí. O Goro bateu o pé. Não foi o Goro. Hayao Miyazaki. Porque é o seguinte, o Goro, ele não tinha a maturidade que o pai teve naquele momento, ele ainda estava aprendendo a ser um diretor, e ali vendo a força do pai falando, nós temos que deixar alguma coisa para o povo relaxar, para o povo se entreter, para o povo ter o que pensar que não seja desastre, que ele mudou um pouco a cabeça dele. Há um ano da estreia do filme, Goro era responsável pela adaptação da história e criava os storyboards, enquanto Hayao dirigiu o roteiro, mas evitou ao máximo contato com o filho durante a produção. Ele mesmo estava fazendo outros projetos, como curtas de animação, para o Museu Ghibli em Tóquio. Provavelmente Denison e Alan devem ter visto alguma coisa. Acho que o Denison, eu não pude ir do Museu do Ghibli. Então, eu só pude ver o do Totoro, né? Meio filhote de Cat Bus. Mas tinha pôster de outras produções lá da época. Tinha um Quebra-Nozes, que eu me lembro do pôster, e tinha outros dois que agora não me vem à cabeça, mas imagino que eles não param de fazer essas mini-obras de vez em quando para aumentar o acervo. Porque, afinal de contas, depois que você visita um parque tão pequeno como é o museu, o motivo de atrair as pessoas são essas coisinhas novas que eles colocam de tempos em tempos. Eu também tinha visto, Denis, que quando eles fizeram o lançamento da Colina Cocoricó, em alguns cinemas e alguns cantos que tinham exibição do filme, eles fizeram uma exposição de storyboards, né? Do filme. Isso. Não só de storyboard, mas da arte geral. Tá? Como eles pegaram a Yokohama de época,
e o trabalho de pesquisa foi bem, bem árduo para pegar essas imagens, o pessoal acabou reunindo tudo isso para fazer um mini documentário. Interessante, interessante. Boa parte da produção inicial dos quadros prontos foram rejeitados pelo Hayao. Goro estava por algum motivo criando cenários, personagens e outros detalhes que pareciam sombrios demais para o roteiro proposto, né? Mas Goro não queria ceder, ele não arredava o pé. Miyazaki achava que o filho, o Hayao, né? Achava que o filho não tinha estabelecido direito sua visão para o filme. Mesmo com a ajuda do produtor Toshio Suzuki, que revisou sozinho os storyboards, o filme parecia estagnado logo no começo da produção. Logo no começo da história, né? A heroína parecia não funcionar do jeito que o Goro a adaptou e o filme não poderia prosseguir. Um outro detalhe aí é que o Quarter-Latin foi inspirado em partes com os alojamentos de clube dos tempos de faculdade do Goro Miyazaki. E o Denison colocou aqui uma foto que é das casas de bairro de Yokohama, que inspirou a hospedaria, né? A ideia da hospedaria que a gente viu no filme. Gente, não... Queria fazer Você me permite fazer um comentário sobre o que você acabou de falar? Claro. O que acontece? Eu não li o quadrinho, eu só vi por cima, tá? Mas ali no começo do filme nós estamos vendo aquela sociedade mais rígida dos anos 60 japoneses, né? E etc. Só que o que aconteceu com o problema dos storyboards? Eu sinto, tá? Isso eu não li em nenhum lugar, isso é uma percepção minha. Que a menina, ela tem aquele problema com a falta do pai, a falta da mãe, tem aquela pressão de cuidar mais ou menos a metade do trabalho da hospedaria, de ser uma aluna do ensino médio que gera um ensino pesado para aquela época. Então eu acho que a visão do Goro era fazer uma moça que tinha um ar um pouco mais pesado nos ombros dela, sabe? Então, quando começou o filme, tinha aqueles movimentos rápidos, aquela monotonia, aquela carga de mau humor na personagem e no movimento das cenas, as pessoas achavam que aquilo não batia com nada. Né? Então, nem o produtor, nem o pai dele estavam concordando com isso, o filme podia ser cancelado, e o Goro não sabia o que fazer, ele estava com o prazo estourando. Aí o que acontece? O pai dele faz um esboço, a gente vai lembrar dessa cena numa cena que ela está saindo de casa pela primeira vez, que ela passa sobre uma ponte, e etc. E ela está com o corpo inclinado para frente, andando rápido, assim, com bastante vigor. Então o Hayao Miyazaki faz uma pintura à mão, pede para o colorista dele fazer uma cena pronta e entregar para o filho. Ali, aquela cena que ele vê a cidade viva, mas com uma cena estática, e o ímpeto da menina inspiraram ele a mudar a forma de como a moça trabalha com a história. E isso fez ele recriar rapidamente tudo que ele tinha feito até aquele momento, e toda a produção do filme ficou impressionada com essa mudança muito rápida de pensamento dele e fez o filme funcionar. O filme poderia ser cancelado ainda na pré-produção. Alan, você que anteriormente, em alguns podcasts atrás, implicou com um Slice of Life do Ghibli, que realmente era mais fraquinho. Não era nem feito por cinema, era feito pra DVD, TV e tal. Esse aqui, eu gostei pra caramba. E eu quero saber muito sua opinião, porque, além de tudo, esse filme tem uma camada... Pode perceber, né? Que tem uma camada política, tanto política da guerra japonesa, quanto política interna dos estudantes, que eu achei muito interessante aquela camada o conselho estudantil lutando por manter os clubes, né? E tem uma camada de uma história, de um drama ali dos dois personagens que eu achei tão legal também. O que é que você achou desse Slice of Life agora? Então, ao contrário daquele outro filme, né, que a gente tinha visto antes, eu gostei desse Slice of Life, eu gostei bastante. Eu achei a história muito bem construída, eu achei... Foi um draminha básico, né, mas foi bem legal, né, tem um pezinho ali da história dos maias, né, assim, uma coisa assim, bem relacionamento proibido e tal. Achei que foi bem interessante, tem esse pano de fundo de ter um pós-guerra, né.
Então, o filme é bem legal mesmo, tem essa questão desse pano de fundo político, é bem interessante também, né? Porque mostra um pouco da política que tem no dia a dia mesmo, né? Que não tem como diferenciar, como separar, é bem interessante mesmo. E tem esse confronto, achei curioso esse confronto, né, entre o velho e o novo, né? As crianças lá querendo defender o prédio, né? O prédio que eles têm uma história do prédio, né? Tem uma coisa de defender aquele espaço que muitas pessoas já passaram por ali e tal, né? E tem uma coisa meio superficial que não ficou muito bem clara do pessoal querendo demolir para colocar uma estrutura nova, né? Um prédio novo por causa das Olimpíadas, né? Que iam começar e tal. Então esse embate eu achei bem interessante, né? Porque eram basicamente jovens da mesma idade, né? Mas com pensamentos bem distintos, né? Uma coisa do preservar a história e o grupo não, queria só saber de coisa nova, né, e tal. Eu achei bem interessante essa parte também do filme. Então, assim, é um filme que, apesar de ser slice of life, é um slice of life muito bem feito, né? Assim, é bonito de se ver também, os cenários são muito bonitos também. Talvez eu só não tenha gostado tanto, assim, das músicas de fundo. Eu acho que não foram as mais bem inspiradas, não, sabe? Assim, pareciam bem canções da época mesmo, né? Pelo que eu entendi. Mas a ambientação tá nas músicas, você tem toda a razão. Mas no geral, não me pareceu assim muito. Sabe quando você parece que uma música não casa bem com o momento? Ficou uma coisa meio estranha pra mim, né? Pra minha percepção. Mas no geral, eu gostei muito do filme. Tem um momento que elas estão vendo televisão e a música se torna a música que tava tocando na TV, que era num programa ali, tipo... Um programa de... Tipo Chacrinha que tava rolando ali. Tinha algum cara na TV cantando alguma coisa e tal. Aí essa música se tornou daquela situação ali, né? Janus, o que você achou aí da Colina Cocoricó? O Goro se redimiu finalmente? Eu gostei muito do filme. Assim, dentro da proposta. E ele é legal porque assim, ele não deixa de ser uma animação de época, apesar de ser 30 anos atrás, mas a gente vê que é toda uma construção que não é só do ambiente. Eu também fiquei ali, imaginando em que período era, até quando aparece o cartaz das Olimpíadas dando a data, né? A data de quando iriam acontecer as Olimpíadas, né? Em 64. Mas antes disso já tinha a data do jornal. Tinha aparecido já. Eu não tinha prestado 63. atenção. Mas enfim, ele é legal porque ele até dentro do próprio filme, ele faz algumas críticas à própria temática. Tem aquele momento lá em que o Show, vai explicar para a menina o motivo dele estar a evitando, né? E ele diz, não, é apenas um melodrama. Né? Como se fosse aqueles dramas típico de romance adolescente, né? Aquela questão de amor. Esse filme deve ter feito muito sucesso no México, né? Porque é um soft dramalhão mexicano, né? A versão soft dos dramalhões mexicanos. Mas é legal porque assim, pelo menos na minha percepção, não fica nada mal explicado. Você tem ali uma trama que é realmente essa questão da relação dos dois protagonistas, né? É uma relação interessante e complicada, mas que se resolve ao longo do filme de uma maneira muito... Claro, a gente tem ali no final aquele fator, olha, o cara que conheceu seu pai tá vindo aqui, mas daqui a pouco ele vai embora. Então para dar aquele caráter de urgência, né? Que aquilo tem que ser resolvido com muita velocidade e tal, mas no geral o contexto ali que a gente vê mesmo que é meio que um posicionamento do Japão pós-guerra, que ali a gente vê os progressistas, a gente poderia fazer uma leitura ali entre os progressistas e os tradicionalistas. Os progressistas querendo avançar acima, assim, a toque de caixa, tudo para o futuro, e os tradicionalistas querendo manter a tradição, né, sem esquecer de suas raízes. Então meio que... E o legal é porque é o seguinte, a ideia que deu no resultado final veio de alguém de fora. Então basicamente não existia, ou não deveria ter existido, aquele conflito entre eles. Porque basicamente ela chega, olha e diz, e se vocês limparem isso aqui? Não vai dar mais aquela estética de lixão.
Porque basicamente não é porque um prédio ele é antigo que ele é ruim. E outra coisa, o próprio diretor depois disse, não, eu vou escolher outro terreno para construir o prédio. Então, quer dizer, nem os tradicionalistas perderam o prédio antigo e os progressistas ainda iriam ganhar seu prédio moderno, só que não naquele local. E aquele cara que eles viajam pra Tóquio pra convencer ele, né? Eu entendi meio assim que era como se fosse um dono de um instituto que bancava a escola. E era ele que definia... Isso é bem comum no Japão. Empresas privadas têm convênios com grupos que bancam produções culturais ou até mesmo colégios inteiros. Como se fosse uma fundação, né? Isso, é bem por aí. Tá. Entendi. Aí tiveram que ir lá pra convencer o cara ao que é que ele iria fazer, né? Pra não demolir o prédio e tal. Porque não foi o suficiente pra convencer a diretoria, né? Mas eu achei interessante aquela proposta da menina. E aquela discussão toda foi muito divertida dos alunos, né? Aquela briga. Gente, divertido. Nossa, o filme tem uns 3 ou 4 pontos altos. Enquanto você vê aquela discussão no meio do anfiteatro... É um caos tão bonito, tão bem feito. Nossa, muito bem animado, muito bem animado. Você se senta ali no meio daquela confusão, né? Um acusando o outro, um apontando o dedo pro outro. Você quer acabar com nossas... Mesmo sendo 2 blocos oposicionistas, eles tinham a consciência que o grande inimigo ou o grande aliado era o diretor. Então, quando o diretor da escola... Vamos imaginar que para nossa realidade, né? Se fosse no Brasil, aquele senhor que eles foram visitar lá em Tóquio seria o secretário de educação do estado ou da prefeitura, né? A pessoa, né? Isso é bem então, assim, o diretor da escola era aquele que nem os tradicionalistas queriam confrontar diretamente, porque sabiam que não cabia a ele decidir, nem os progressistas queriam levar um problema a mais para o seu diretor. Então você vê, quando o diretor vai entrar no anfiteatro, todo mundo fica no mesmo barco, né? Então a questão é até uma questão assim, de civilidade. Eles sabem que não cabia a eles decidir. Então a discussão era entre eles, mas essa discussão não era levada, vamos dizer, para uma instância superior. Porque ou pro bem ou pro mal, que a instância superior decidisse, todo mundo ia ter que acatar. Eu já entendi diferente, Anúncio. Eu já entendi que a direção estava tão decidida a demolir porque a maioria dos alunos assim, o cara já era a favor da demolir. Não, entendeu? Assim, o ponto de vista da direção já era um fato consumado. O que eles estavam mais assim irritados era que, quando eles começaram a limpeza, mesmo ele fazendo a limpeza, a diretoria iria demolir durante as férias. Então, foi o ponto mais tenso daquela discussão deles, foi que, naquele momento, todo aquele esforço iria ser jogado no lixo, porque a ideia ali da direção, aparentemente, naquele momento era: deixa eles fazerem aí, porque a decisão já está tomada. Porque já era uma decisão não do diretor da escola, mas desse secretário, né, que não morava na cidade, sequer conhecia o prédio. Na verdade, eu acho que ele conhecia. Eu acho que ele conhecia. Não sei se ficou bem com a impressão, como se ele já tivesse estudado ali. Não sei. Acho que não. Então, sabe o que pode ser o seu problema? Eles querem reformar a cidade, reformar os prédios públicos, e tinha um prédio velho ali que apenas um parte do corpo docente estava se preocupando, o restante dos alunos não estava. Só quem participava dos clubes ali de humanas que estavam preocupados com aquele prédio. O pessoal dos esportes, o pessoal da área externa, não estava nem aí. Então, tipo, foi uma cadeia de gente que falaram: o prédio parece abandonado, não tem mais professor dando assim, o apoio direto, não tem coordenador para nenhum dos clubes, os alunos estão se virando pela própria inspiração deles, larga esse negócio e faz o novo, sabe?
Dá para reparar ali que ali não veio uma decisão do nada, mas foi uma cadeia de eventos que culminou na oportunidade. Chegou a Olimpíada aí, vamos reformar tudo, tá com dinheiro público, manda bala. Quando ele mostra aquele prédio por dentro, você entende que há uma razão para aquele prédio para ser demolido. Porque ele é praticamente um grande chiqueiro. Com certeza. Então, novamente, não tinha professor coordenador para ninguém. Isso não funciona assim, clube estudantil. Os alunos permaneceram ali por insistência, os seus clubes, né? E não tinha ninguém para falar, para dar uma direção para eles. Era natural que um bando de menino adolescente não fosse cuidar daquilo, da parte da faxina, pelo menos. Peixoto, eu queria saber o background dessa questão. São duas questões que eu queria saber, por enquanto, né? A primeira, o background daquelas músicas que eles cantam, se aquilo ali é algo muito... Não sei se é hino de Japão, ou não sei o que é aquelas músicas que eles estavam cantando, que eles cantam duas diferentes, quando eles recepcionam o presidente da fundação e quando eles estão na reunião, né? Quando o diretor está vindo, para mostrar uma união. Daquela música que eles cantam quando vem lá o secretário, tá? Eu realmente não sei dizer de onde é aquela música. Agora, a outra é uma coisa bem comum no Japão, é o hino da escola. Mas não é o hino de todas as escolas do Japão. Cada escola do Japão tem a sua. Cada grande empresa do Japão tem seu próprio hino também. Tá? Isso é uma coisa de identidade de grupo no Japão. Né, então você tem hino de província, você tem hino municipal. Os japoneses são cheios de hinos, tá? Aquele lá era simplesmente o hino da escola. Eles estavam mostrando que eles estavam unidos dentro da escola, que eles gostavam da escola. Por isso que o diretor saiu todo satisfeito, até porque eles também estavam cantando afinados, né? Tá? Agora, qual é a outra coisa que você queria saber também? Era sobre... Agora, aí é sobre a questão da importância dos clubes escolares no Japão, tanto naquela época quanto hoje em dia, né? Bem, isso daí é uma coisa que existe praticamente desde que existe educação no Japão pós-guerra, tá? Eu não sei falar se tinha isso antes da guerra, eu sinceramente não sei, mas isso daí é o seguinte, é o que eles chamam no Japão de atividade extracurricular. Você participa se quiser, mas participa, vai. É assim que funciona, entendeu? Tá? Porque isso daí é uma coisa que conta pontos para o teu currículo, entendeu? E geralmente essas atividades extracurriculares é o único momento em que os alunos têm como decidir alguma coisa da escola, tá? É como se fosse uma matéria extra que você escolhe qual matéria você vai estudar, entendeu? Então por isso que você tem clube de literatura, clube de jornalismo, clube de arqueologia, clubes de mangá. Aliás, vários mangakas de sucesso atualmente, eles participavam de clubes de mangás em suas escolas, tá? Isso já existe a partir do ginásio e no colegial também. Então, geralmente, quem começa no ginásio num clube, quando vai para o colegial, ele pode até mudar de escola, então ele só vai para outra escola e pega um clube isso parecido. Também para eles, Peixoto, não sei, estou chutando. Meio como direcionamento vocacional. A ideia é essa, Janúncio, também, tá? A ideia isso está incluso no pacote, tá? Isso daí ajuda porque se você tem uma profissão que você quer ser quando crescer, você já pode ter uma primeira experiência na época que você está estudando. E o melhor, com a coordenação de um adulto, porque em geral, eu estou falando em geral, as regras atuais no Japão é o seguinte: para você montar um clube, você tem que ter 5 membros e um diretor como tutor, entendeu? Um professor como tutor, tá? Mesmo que esse professor não faça nada, ele só assina um papel lá e pronto. Aí é Isoken, exatamente. Só que elas fazem um clube assim, com 3, não com 5. Isso varia de escola para escola, de grupo para grupo, tá, Peixoto? Exato. Eu tô colocando uma média apenas, já não o que eu tô pegando é o exemplo do professor, né? Porque no caso do Isoken, o professor parece em momentos pontuais, né?
Ele não tá lá com as alunos o tempo todo, É, ele não exato. tá coordenando. Isso daí varia também de escola para escola. Tem escola que exige que o professor participe mais, tem escolas que o professor só assina o papel lá e libera o funcionamento do clube. Varia de escola para escola, de cidade para cidade, e como o Denison apontou bem, também varia muito. Por exemplo, você não pode fazer um clube de não pode. Tá? Então, acredito eu que o mínimo que seja aceitável em qualquer escola é 3. Tá? Mas entenda, é dedução minha, não tenho como provar. Tá? Mas o que eu sei é, a média das escolas exige pelo menos 5 clubes. Eu digo média, não estou dizendo que isso é a norma. Tá? E aí, o que acontece? Quando você funda um clube, você tem direito a uma verba da escola para eventuais materiais que você precise para a atividade do seu clube, mas geralmente cada clube batalha porque a verba da escola nunca é suficiente, tá? Porque é uma verba bem reduzida. Na verdade, ela também dizem que ela é propositadamente reduzida para estimular os alunos a se virarem, entendeu? Sim. Faz parte da educação também. Então entenda que é uma coisa para amadurecer, para dar um senso de responsabilidade aos alunos. Então, os clubes que a gente vê lá no casarão lá que tá para ser demolido, estão mais ou menos dentro da norma, né? Exceto aquele lá que o grandão lá é o único do clube de filosofia, né? Mas se você presta atenção, quando o secretário chega para fazer a inspeção, ele até pergunta, você não quer uma sala para os seus novos integrantes? E tem 2 menininhos assim no canto da escada que estão com ele, né? Outra pergunta que eu tenho para fazer sobre essa questão dos clubes. Aquela questão de na década de 60 ter presença mais masculina nos clubes era normal? Ou era porque aquilo ali realmente era um chiqueiro, só homem se metia ali no meio? Eu posso complementar isso, se possível. Vai lá, Denison. O que acontece? O sistema de clubes estudantis do Japão, ele é uma evolução do que foi vista da mudança estética que veio do Ocidente a partir da Segunda Guerra Mundial, que renovou um pouco do sistema de ensino japonês, que foi inspirado muito nas escolas alemãs e holandesas. Tradicionalmente, o Japão ele tinha nas escolas um sistema de complementação de estudo virado mais para o lado das artes marciais e das artes culturais japonesas. Então você tinha para as moças economia doméstica, culinária, Shado. Para os meninos você tinha de forma geral uma versão mais amenizada de artes marciais que era usada em guerra. Então antigamente você tinha nas escolas a possível fonte direta de soldados. Então eles estudavam karatê, judô, arco e flecha, kendo e etc. E com o passar do tempo, de um período de paz maior, o Japão foi transformando essas coisas em ensinos apenas complementares para a saúde dos alunos. Afinal, praticar esportes ajuda os alunos a serem mais saudáveis, a terem mais disciplina, etc. Conforme foi evoluindo esse sistema no Japão, foi aumentando também os sistemas de clubes para utilizar coisas mais ocidentais, como os esportes que estavam chegando ali com a virada dos anos 70, com os alunos. O sistema de verba foi como o Peixoto falou, existe uma pequena ajuda para os clubes, mas o que acontece? Alguns clubes acabam se profissionalizando internamente de tal ponto que eles acabam virando referência para a cidade. Então, por exemplo, se você tem um clube de ciclismo, por exemplo, ou de karatê, que seja, ou de kendo, que seja, e eles se destacam, eles acabam virando referência de busca para alunos dos anos futuros. E esses clubes acabam ganhando mais financiamento. Então, se os clubes no Japão acabam fazendo uma transformação assim a ponto deles ficarem ultra famosos, eles também vão ganhar alunos para o futuro, porque o Peixoto bem sabe, alguns desses colégios são particulares. Exato. Né? Então, você ter clubes assim, que são de grande estima é uma honra para a escola, é uma honra para a cidade. Vamos nos lembrar de todos os animes que a gente assiste aí de esportes que estão lotados de disputas entre escolas e entre região. Uhum.
E em alguns animes, assim, de acordo com a escola, os clubes são meio que ligados ao perfil da escola. Por exemplo, tem alguns animes onde tem clubes mais tradicionalistas, como por exemplo aqueles clubes de arco e flecha tradicionais, Sim. mais ligados a... Uma coisa que eu percebi no filme, isso não é dito, mas isso é percebido em 2 diálogos. Um que é naquele momento lá do auditório, quando um dos rapazes grita que nós precisamos fazer valer o desejo das pessoas que vieram antes de nós. E quando, acho que é a doutora que está para se mudar, ela fala que também estudou na escola. Então, muito provavelmente, a paixão que aqueles alunos tinham por aquele prédio era dos pais, porque a gente tem que lembrar que é uma cidade pequena. Então, muito provavelmente, aquela coisa do pai pro filho, estudando na mesma escola, né? A menina achou uma prova da doutora que tinha tirado nota máxima, tudo, né? Então, muito provavelmente, essa referência que ele faz às pessoas do passado são justamente aos parentes deles que já estudavam ali e que não iriam gostar de ver aquele prédio ser demolido. Mas ali... O irmão do menino de óculos, ele que parece que ele é um engenheiro de sucesso, um negócio assim, ele intermedia com a empresa de material de construção para ajudar a doar material para as crianças. Isso acontece muito, entendeu? Os clubes que têm mais destaque ganham patrocínio externo. E ele era do clube também, quando ele era estudante, né? Ele tá ajudando o irmão que é presidente agora, né? Então é aquela coisa assim, o filme não fala, mas ele ao mesmo tempo entrega essas pistas. Sim, é que esse tipo de coisa já é comum para os japoneses. Como o filme não foi feito para nós, ele não tem essa parte mais didática para a gente perceber. Mas os clubes estudantis, alguns, acabam sendo obrigatórios. Por exemplo, você não tem exatamente o clube de esportes para todo mundo, mas você tem que colocar todos os alunos até aula de educação física. Sim. Né? Alguns alunos vão para piscina, outros vão para fazer coisa de campo. Você tem os Undokais, que são os atletismo, você tem os Undokais, que são os festivais esportivos anuais, que são feiras anuais de esporte, que todos os alunos, todas as classes competem entre si. Então acaba fazendo o sistema de clubes uma forma de você fazer amigos que tem a mesma afinidade que você, de você, como o Peixoto também disse, às vezes um clube te direciona para uma atividade esportiva, algumas atividades não esportivas, até literárias, podem te fazer ter uma visão de futuro. Eu gostei muito do clube de jornalismo, que mostrou ali como eles faziam o jornal na época, né? Era feito na mão, e aquilo era tipo o mimeógrafo mesmo, aquilo ali, né? Não, serigrafia. Aquilo ali, na verdade, era uma mistura de mimeógrafo com um prelo de impressão. Ele só não é um prelo de impressão, porque ele usa aquele, entre aspas, carbono, entre aspas, que a menina onde ela escreve as notícias, né? Ela tem que escrever naquele formato pré-definido naquela página. Né? Que na verdade o que tá com aquela folha, né? Isso, aquele gabarito é riscado. Onde é riscado é que vai passar a tinta. Então por que ela ficou de ótima ajuda? Como ela tem uma letra muito boa, ela risca os traços dos caracteres japoneses muito bem alinhados, fica fácil para você passar o rolo por cima e fazer aquela escrita bonita na impressão. Por que eu disse que aquilo ali parece com um prelo? Ele só não é um prelo pelo seguinte, porque o jornal não usa tipografia. Na tipografia a gente monta letra por letra a notícia, vamos dizer, do jornal, amarra e usa aquele rolo com tinta para depois passar um peso em cima. Inclusive, antigamente no Japão era muito comum usar aquele rolo de tinta e aquele peso para usar, que eles usavam na xilografura japonesa. O pessoal entalhava alguns kanjis e tal, aí colocava na impressão, geralmente que eram coisas para ser vendidas, poemas, pensamentos, assim. Então eles faziam, né? Não sei se baseado na invenção de Gutenberg, né? Que é o inventor da imprensa, mas praticamente o mesmo princípio.
Você fazia lá uma base em alto relevo, colocava um papel, uma Não, tinta. xilografura é cultural. É. Os chineses também fizeram muita xilografura Uhum. do estilo deles. E aí usava exatamente aquele sistema assim, tipo um rolo que passa para fazer a pressão sobre aquele, no caso, o alto relevo. Sendo que lá não era um alto relevo. Realmente lembra um pouco o mimeógrafo, mas também não era um mimeógrafo, né? Sim. Deixa eu ver outra questão também que a gente tem ali, é a questão das bandeiras, Peixoto. Você consegue explicar pra gente qual é aquela da comunicação das bandeiras? Sim. Na verdade, aquilo é um código internacional de bandeiras que é usado por todos os navios do mundo. Tá? Você monta uma sequência de frases em cima de uma sequência de bandeiras. Tá? Se você procurar na Wikipédia, tem até toda a relação delas, porque é o seguinte, elas têm um significado duplo, elas podem significar uma letra ou podem significar uma frase, entendeu? Depende do tipo de bandeira, tá? Então, agora, os dela, os que ela estava usando, eu não... Pelo que dá a entender no filme, o que ela usa é o de letra, porque quando o rapaz chega pro almoço, ele só letra por letra, fazendo o nome Hokuto. Hokuto, exatamente. Então, aí no caso, eu não tenho... Isso daí é um código que é usado em vários lugares, é para comunicação, é bem conhecido para quem é marujo, é o tipo de coisa que se você é marujo, você conhece, Luiz, tá? Nós, como vivemos em terra, não conhecemos. Só isso. E mais uma história do Ghibli que se passa em uma cidade costeira, né? E uma casa que fica num ponto alto, que tem algo que se comunica com algo no mar, né? No Ponyo era que no caso dessas bandeiras, comunicação... elas meio que substituem o farol, né? Porque no farol não tem efeito durante o dia, né? Também. No caso ali daquela bandeira no alto do morro, né? Fosse ali um farol, alguma coisa, não teria nenhum efeito. As bandeiras é o seguinte, durante o dia você usa a bandeira, durante a noite você usa o farolzinho para código Morse. Como aquele que a gente vê em Ponyo, né? Que é aquela lanterna lá que tem a alavanca para fazer código Morse. Achei interessante essa questão. Eu deixei um link aí para vocês que quiserem colocar depois, o Sistema Náutico de Bandeiras Internacional do Alfabeto Romanizado. Tá o link aí embaixo, se quiserem pôr depois aí no post. Outra coisa que a gente também tem de background no filme, Peixoto, é a questão da Guerra da Coreia, que é citada, que àquela altura já tinha acabado, né? Sim, a Guerra da Coreia foi de 50 a 53, né? Então foi em alguma... Como a gente deduz, né, que a nossa protagonista deve estar lá com seus 15 anos de idade, 14, 15 anos, né? E ela ainda conheceu o pai, então eu suponho que o pai dela deve ter morrido no meio da guerra, tá? Porque isso aí, na verdade, o que aconteceu foi que o seguinte, a marinha japonesa foi meio que empurrada, assim, os marujos e a marinha japonesa foi meio que empurrada para ajudar durante a Guerra da Coreia, tá? Porque aquele negócio, eles tinham a Constituição dizia que eles não podiam mandar força expedicionária, certo? Né? Mas os americanos queriam que eles ajudassem de alguma forma. Então o que eles fizeram? Eles enviaram cerca de 1.300 marujos, tá? Para trabalhar nos navios de transporte, incluindo os próprios navios japoneses, tá? Aí, pelo que eu pude levantar aqui, cerca de 60 ou 70 marujos japoneses morreram em navios por motivos diversos. Como no caso da nossa amiguinha, foi uma mina no navio dele, né? Mas houve também bombardeio aéreo, tá muito perto da linha de frente e levar um tiro meio que acidental mesmo. Mas o Japão não participou militarmente da guerra, combatendo. Ele só fez serviço de apoio. Ele fez serviço de apoio. O Japão trabalhou como na retaguarda, entregando suprimento, transportando
equipamento, essas coisas. Sim. Tá? Que é o que o cara fala, né? Que o Tachibana morreu levando Exato. suprimentos. E uma coisa que eu não sei se vocês prestaram atenção, que é um detalhe assim sutil, o filme ele dá muita ênfase ao nome dos navios quando eles têm a chance de aparecer. Eu também percebi o que você quer falar, Janúncio, mas continue. Eu sei o que você viu aí. Não, é só isso, né? Que sempre que tinha um navio aportado, eles davam um detalhe para deixar o nome daquele navio muito nítido, né? Uma coisa que poderia ser só adereço, a gente vê mesmo até pelo enquadramento da cena e tudo mais, que eles queriam, provavelmente que eram navios reais, né? Embarcações reais, e aí ou que tinha alguma importância para aquela cidade ao longo da história, né? E é muito nítido que eles propositalmente eles dão essa ênfase ao mostrar os nomes dos navios que estão tem até atracados. o navio final, né? Quando eles vão descobrir a história toda, que tem uma ênfase até no nome Ghibli, que tá ali no canto. É um easter eggzinho, né? Tá, e uma coisa, lembra quando o secretário estava recebendo eles e ela contou o que aconteceu com o pai? Ele falou era um LST, né? E ela concordou. O que é um LST? Land Ship Transporter. Um navio de transporte para a terra. Era um navio que ele vocês já viram isso muito em filme de guerra. É aqueles navios, isso foi a Segunda Guerra, é aquele navio que ele encosta na praia e abre a frente toda e vira uma rampa de desembarque. Ah, entendeu? tá. Mas não aquele pequeno de soldado, estou falando dos grandões, aqueles com quase 100 metros de comprimento, tá? Esse daí era o tipo do barco que o pai dela era o comandante. Era um LST, tá? Land Ship Transporter. Onde eu poderia deixar? Eu vou deixar no grupo do Nerd Debate lá. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem o tipo, tá? E o outro detalhe Tá, pode falar. E o outro detalhe no filme também que é muito que eu achei não achei melodramático é aquela história dos dois, porque se vocês prestarem atenção, apenas a mãe dela que chega de viagem depois e o amigo do pai dela que sabem a história completa, né? Porque o pai do Shun sabe apenas o que ele sabe, que o cara chegou lá com o bebê e entregou pra eles, então ele supôs que era filho dele, né? Inclusive, não sei porque o filme, eu acho que o filme fez isso de sacanagem. O pai dela é igual ao menino, é igual ao Shun, até o cabelo, igualzinho. Mas foi de sacanagem. Não, e o que eu achei bacana do filme é que ele deixa bem claro que até aquele momento onde a gente acredita que eles são irmãos, em todos os momentos que o pai da menina é citado pelo pai do Shun, ele diz, ele é seu pai biológico, mas você é meu filho. É o famoso pai quem cria, né? Pai é quem cria. Mas no caso, vamos lembrar só uma coisa. É que é o seguinte, é que todo o círculo se fecha, porque lembra quando ele conta pra ela que eles podiam ser irmãos e tudo mais, ele falou, eu fui ao cartório checar e ele realmente estava em nome, ele estava como filho do pai dela, mas só que ele já, só que o que aconteceu, como a gente descobre no final, o pai pegou porque era filho do amigo que morreu, né, porque morreu o pai, morreu a mãe, o garoto e morreu os parentes, não tinha ninguém para ir, então falou, nós vamos adotar. Ele foi daquele negócio de impulso. Só que aí o que aconteceu? O outro amigo dele perdeu o filho, pelo que eu entendi, acho que a mãe perdeu no parto, né? Tá? E ele chegou e falou, olha, tem esse bebê, quer? Você viu a reação da mãe na hora que viu o bebê, né? Já pegou e deu de mamar instantaneamente, assim. Foi abraçado de imediato. Ali tudo se resolveu ali, né? E aquele negócio, a cena que eu mais gostei foi quando a mãe conta tudo pra ela, aí você vê ela chorando, né? Porque você sabe que aquilo não é lágrimas de tristeza, é lágrimas de alívio, né? Pô, então ele não é meu irmão, então a gente pode ficar junto, né?
Sabe, ali achei um dos momentos mais bonitos do filme, eu achei ali, viu? Pô, além desse, eu me emocionei muito quando eles recepcionam o presidente e todo mundo aplaude, e eles começam a cantar. Eu achei muito emocionante aquele momento. É um momento de vitória, né? Foi um momento bonito, né, de vitória. Meu, e é aquele negócio, é Ghibli, né? Porque cada aluno ali tinha uma reação, uma expressão facial. Cada um deles tinha uma personalidade. Não eram só bonecos animados, como a gente vê em vários filmes, entendeu? Não era só um monte de figurante sem expressão. No Ghibli, eles nunca deixam os coadjuvantes largados. Todos eles têm você vê, cada um tem um temperamento, um comportamento, uma atitude, mesmo quando estão fazendo coisas juntos, sabe? É incrível. E outro também, todo o cenário do filme mostrando a cidade de Yokohama, né? Porque como o próprio Goro falou, porque ele foi fazer uma pesquisa de campo sobre Yokohama, né? Tá? E chegou uma hora que ele desistiu da pesquisa, porque ele falou, olha, representar fielmente tudo é bom, mas não vai significar que fica bonito, né? E aí o que ele fez? Ele fez a visão dele de como Yokohama deveria ser naquela época. Não como Yokohama era de fato. Entendi. Entendeu? Assim, os prédios eram os mesmos? Eram. Os carros eram? Eram. As pessoas eram? Eram. Mas ele colocou mais vida em toda a movimentação, né? Tá? Em nenhum momento você vê a cidade com espaços vazios ou a cenografia... Exato. preguiçosa, vamos dizer assim. Não é a cenografia preguiçosa, é aquela coisa mais padronizada. Isso aqui não tem movimento em todos os cenários. Exato. Não tem nada, vamos dizer assim, estático. Logo no começo do filme eu já vi que eu estava vendo uma coisa do Ghibli, que tem uma cena, a primeira cena que aparece o garoto quando ele desce do barco lá, tudo mais que ele tá amarrando a corda, quando ele pega a bicicleta e ele sai de cena, né? Que ele faz uma movimento para sair de cena. No primeiro plano tem um barco, um pequeno barco, e tem um cara fumando. Ele fica parado o tempo todo. Só que um pouco antes do garoto sair de cena, você vê o cara dando uma vaporada do cigarro. Eu falei, meu, eles não deixam passar, eles não deixam nada parado. Sabe o que me chamou a atenção no começo do filme? São as pequenas ações humanas consecutivas. Da menina acordando, dando aquele tempo, levantando, vendo o que está em volta, pegando o futon, guardando, fazendo o passo a passo da rotina. E ali já mostra que ela tem aquele vigor, que ela faz as coisas no ritmo dela, mas no ritmo certo. Isso é uma coisa que o Ghibli faz assim com muita maestria. Comida Ghibli, né? Tem de novo aí comidas Ghibli em destaque. O que eu achei legal são a aquelas arquitetura, né? Por exemplo, a dispensa dos tubérculos é no chão. Aí você pergunta, por que no chão? Porque é mais frio. Não, e é assim, e também são os legumes menos perecíveis. Exato. Os tubérculos, né? Vamos dizer assim. Eram batatas, cebola, raízes, isso. E comida ali eles têm de estoque, mas não dura muito, né? Porque é muita gente na casa. E pelo jeito ela cozinha muito bem. Ela tem, como o Denison disse aí, ela tem um passo a passo diário, né? Então ela acorda, tira a água da planta, bota uma água nova, bota um copo ali na frente da foto do pai. Hasteia a bandeira, vai fazer o café da manhã, né? Prepara o ovo, prepara o arroz, não sei o que. Achei curioso, ela deixa o arroz lavado da noite anterior pro dia seguinte. Eu nunca vi isso. Isso daí. Você deixa o arroz mergulhado em água para ele ficar ele cozinha mais fácil, Denison. Ah, é? Eu não sabia. Tá. Minha mãe faz isso. Olha só. Que aí também tem uma outra coisa assim. É como o filme assim é nesse gênero slice of life que, por exemplo, você vê ele dá espaço pro peixeiro, pro cara do açougue, né? Então assim, todo mundo ali faz parte da rotina dela. O cara que transporta entre a diarista, né? Que não é empregada, ela vai lá só para dar uma ajuda enquanto ela vai para a escola,
né? Ela rende, vamos dizer assim, entre aspas, a menina enquanto ela tá na Engraçado, escola, a avó né? some da história, né? Depois. A gente não vê mais ela. Porque a avó é mais recolhida Uhum. ali, né? No canto dela. E a gente vê, porque assim, ele deixa muito óbvio esse lance de como cada geração se comporta. A avó dela é bem mais tradicionalista, sempre tá com roupa típica e é muito mais comedida, fica lá no recinto dela, não fica perambulando pela casa. A geração Né? da mãe já é mais de buscar estudar, tanto é que a mãe foi estudar nos Estados Unidos, Estudar né? para ir pro exterior. Foi né? estudar nos Estados Unidos, a outra médica que tava lá também tá saindo da cidade. Então é uma geração mais de sair, mais de estudar, mais de explorar, né? E a geração dela ainda está num conflito ali de ser mais Não conservador sei se ou mais, vocês viram algumas mensagens mais que tinha, diferente, né? algumas questões que o departamento de jornalismo estava abordando. Devemos ou não devemos deixar o cabelo crescer? Era justamente porque na época fora do Japão, era aquele período ali da primavera de Paris, né? Aqueles lances de revolucionários adolescentes, né? Na Europa. Principalmente revolução E de esquerda, principalmente grupos de esquerda. E aí a gente vê que tem aqueles ecos, né? Que era mais aquela questão do comportamento, né? Ainda mais nossa sociedade tão rígida quanto a japonesa, você imaginar o pessoal ali em plenos anos 60 querendo deixar o cabelo crescer. A lá hippies, eu não estou dizendo a questão da ideia, porque a ideia do movimento hippie era muito mais ligada ao conflito do Vietnã. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Assim, a questão mesmo não foi 2 anos depois desse filme, em 65, que os Beatles foram pelo Japão? Eles foram pro Japão em 66. 66? As Olimpíadas foram em 64 e os Beatles estiveram em Tóquio, fizeram live em Tóquio em 1966. Que já foi de outro filme que a gente já tinha visto isso, né? Também, essa questão do impacto dos Beatles, então a gente vê que ia ter um impacto maior depois, né? E teria um impacto bem maior bem depois. O que estava acontecendo é o seguinte, o Japão estava em polvorosa, porque eles estavam se preparando para as Olimpíadas, tá? Estava tendo movimentos de esquerda, houve nos anos 60, não me lembro em que ano, houve uma rebelião na Todai, na famosa Universidade de Tóquio. A famosa rebelião. A rebelião da Todai, em Tóquio, que até o Yukio Mishima participou, aquele escritor maluco lá que cometeu Harakiri, quando queria que o imperador assumisse novamente a divindade dele lá, mas calma, eu estou adiantando a história. O Yukio Mishima é o seguinte, ele só é um dos maiores escritores do século XX do Japão, tá? Ok? Eu já li 2 livros dele, o cara é simplesmente genial, tá? E aí o que acontece durante esse negócio da invasão da rebelião da Todai, como ele era de extrema direita e o pessoal que estava se rebelando era de extrema esquerda, falaram, vem aqui discutir suas ideias de direita com a gente. Ele foi. E a polícia não podia entrar, falou, olha, se você passar daqui, a gente não garante mais sua segurança. Ele foi e peitou e saiu de lá aplaudido pelos alunos. Você vê como o cara era bom, tá? Mas isso daí é só um caso que vale citar, tá? Ou seja, a época que eles estão vivendo e todas aquelas atitudes deles durante o debate lá na sala da escola, aquilo era o clima que o Japão vivia naquela época. Cortar cabelo. Porque fazia menos de 20 anos depois da guerra, né? Fazia menos de 20 anos depois da guerra. Eles estavam ainda. Eles eram uma geração que estava tentando se encontrar, tá? Então, assim, eu dou parabéns pro Goro porque eu sei que tem o pai dele no meio, eu sei que tem toda a equipe do Ghibli no meio também, mas eles, no total, eles souberam refletir toda a ambientação, o clima e até a tensão política da época naqueles alunos. Então, de parabéns, o filme é espetacular pela riqueza de detalhes, tá? Mas, de novo, você só percebe tudo isso se você tem uma certa carga de conhecimento histórico, né? Sim. Os japoneses conhecem. Um japonês assiste aquilo, vai identificar tudo, tá?
para nós, passa muita coisa batido. A gente precisa ter um pouco de erudição para entender o que está acontecendo. Uma Mas, coisa, assim, uma coisa pra quem que... tem o mínimo de conhecimento, dá pra pescar as referências. Agora eu vou dizer uma coisa que nenhum de vocês deve ter percebido. Eu sei que nenhum de vocês percebeu, porque era um detalhe que me atingiu particularmente, tá? No começo do filme, lembra quando ela vai lá na cozinha e tudo mais, mostra as cadeiras em que elas sentam para comer? O posicionamento é que cada um se senta. Não, nada disso, Janúcio. Mas é porque quando eu vi isso aí, eu me lembrei de um vídeo onde tinha uma reunião e aí eles explicavam como cada pessoa tinha que se sentar na reunião. A pessoa menos importante é a que ficava próximo da porta, por incrível que pareça. Exato, mas agora voltando ao que eu estava falando. O que me atingiu ali foram aquelas cadeiras vermelhas em torno da mesa. A gente tinha um conjunto exatamente igual àquele nos anos 70 em casa. Igualzinho. A única diferença é que era azul, mas a estrutura, o design da cadeira era absolutamente idêntico. Então entenda, ali o Ghibli pesquisou até os móveis que as casas tinham, tá? E aquele tipo de móvel era muito comum nos anos 60 e ainda nos anos 70, no caso, né? A gente usou aquilo até quebrar, porque elas eram de ferro oco, com o tempo acabava desgastando, não eram essas de madeira parafusada como nós temos hoje em dia, tá? Aquela lá duraram bem uns 10 anos ou mais, aquelas cadeiras em casa, viu? Tá? Mas eram idênticas. Eu sentei em cadeiras como aquelas. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não acredito. Então vamos fazer o nosso veredito aí, porque eu fui assistir esse filme com expectativa zero e eu nem tinha visto que era o filme O Retorno do Goro. Aí quando eu fui ver a pauta depois que Denison tinha feito, aí eu vi que era do Goro. Aí eu disse, tá, é isso aí. Então eu quero saber de vocês. Começando aí por Alan Nicole. Goro Miyazaki teve sua redenção nesse filme? Sim, com certeza. Eu acho que ele fez por merecer, né? Ele fez um bom trabalho. Eu já tinha achado, como eu tinha mencionado, né, naquela vez, que ele não tinha sido tão ruim no Guia do Senki, né? Mas nesse aí eu achei que ele foi bem competente. Eu acho que realmente foi um filme muito bem feito, com slice of life muito gostoso de assistir. Tinha de fato uma história para contar, né? Tem todo o pano de fundo histórico também, que é muito interessante. E tem uma coisa também, eu achei curioso, porque é um filme de 2011, né? Se não me engano. 2011, 2010. 2011. Mas não parece, ele parece um filme mais antigo, né? Ele parece um filme, uma animação mais antiga, assim. Eu acho que foi proposital, né? O jeito de fazer o filme e tal. Eu acho que ele tem uma pegada mais, assim, antiga do Ghibli, sabe? Então eu gostei muito desse filme, de fato. Não é o melhor dos melhores na nossa lista aqui geral, né? Mas eu gostei bastante do que eu vi, de fato. Acho que dá pra dar um 8 pra esse filme. Denison, você acha que o Goro teve a redenção? Total, nossa! Eu virei fã do trabalho dele com esse filme. Sabe, da ambientação, da animação, do design de objetos, da construção de mundo, dos personagens. Não achei nada cansativo. Na verdade, eu achei que o filme, quando chegou no final, estava acabando rápido. Porque eu estava tão envolvido. Isso quando eu assisti há anos atrás. Eu assisti isso legendado em inglês há anos atrás. Não tinha em português quando chegou no Brasil. Que nós temos a facilidade de hoje, até com os fansubers. Mas, poxa, você vê como a história foi construída, como ela é resolvida. Você vê que tem uma complicação mestra ali que só precisa ser resolvida para tudo dar certo, mas, poxa, como os alunos ali são politizados, né? Assim como eles têm um direcionamento tão forte com os ideais políticos deles, como os clubes são organizados ali naquele momento, mesmo com o abandono que eles estão sofrendo. Gente, tudo no filme me agrada. Das personalidades das pessoas, a construção de mundo, do momento histórico, de como as pessoas se relacionam. Como a gente falou, é muito legal a gente ver mais um filme com o Ghibli mostrando como sabe fazer bem o que sabe fazer bem.
Então eu acho esse filme uma nota 9,5 fácil. Fácil. Ele me surpreendeu em vários momentos, como eu falei, tem vários momentos assim que você dá um pulo que você... Que surpresa, que coisa engraçada, que negócio que te chama atenção. Você vê ali no cantinho, no meio da rua, uma propaganda de cigarro, uma propaganda da Coca-Cola. Aí eles vão lá para Tóquio, você vê as ruas lotadas, você vê como são os prédios dentro daquele prédio, daquela instituição, não sei o que era que eles foram. Gente, tudo do filme me agrada. Não é o meu filme favorito do Ghibli, mas ainda assim é um dos que me chama mais atenção por ter tanta gente jovem funcionando tão bem junta. Janúncio, eu sei que você não é da turma do Goro errou em Terra-Mar. Eu sei que isso aí você não é. Você é da turma do Alan, que gostou muito de Terra-Mar e tal. Mas o que é que você achou? Então não vou lhe perguntar se ele teve a redenção. Não, Terra-Mar tem os seus problemas. Mas não quer dizer que seja um filme ruim. No caso desse, assim, na minha opinião, ele é o melhor filme do Ghibli que não é de fantasia. Pra mim, fora da linha dos filmes de fantasia do Ghibli, ele é o melhor de todos, assim, que a gente viu até agora. Tranquilamente, é muito bem escrito, a trama é muito bem resolvida, a produção, fotografia, tudo mais. Rapaz, melhor que Memórias de Dentro do Ontem, eu padrão. também acho, viu? Acho que é melhor que Memórias de Ontem. Assim, Sim, a sim. parte técnica é puro Ghibli, assim, é Ghibli no seu estado mais puro, né? Assim, tudo que a gente entende como padrão de qualidade Ghibli tem nessa animação. E assim, em relação, a gente também aqui não conhece a obra que inspirou o filme, mas ele por si só, ele é atemporal. Funciona. Se você pegar aquela trama e trouxer para o nosso período histórico de agora, ela vai funcionar. Muito provavelmente alguém diria, um DNA teria resolvido, né? Mas Vai pro ratinho. Vai pro ratinho. Não, nem precisa, que agora DNA nem precisa, não era nem mais tão complicado quanto na época que o ratinho começou com a história do DNA, né? Mas vamos dizer assim, é praticamente uma trama que ela, se colocada em qualquer período histórico, ela vai funcionar. Até porque essa temática, em maior ou menor grau, já apareceu em outras obras do gênero. Já. Né? Então assim, ele trabalha com elementos que todo mundo conhece. Até por isso, talvez algumas pessoas possam ver esse filme tentando adivinhar o final, que também não é uma surpresa, mas a maneira como as coisas são concluídas, como o grande mistério ele é explicado, como a trama é desfeita, vamos dizer assim, que você fica com vontade de saber, assim como foi aquele lá da menina que é escritora, você gostaria de saber como é que esse romance vai continuar. Se é que ele vai continuar, o quanto tempo ele vai durar. Olha, é um filme que realmente me encantou. Se bem que, como eu costumo dizer, né, eu sou suspeito para falar, porque como eu estudo história, como eu gosto de coisas do passado, então ver um filme desse ambientado de maneira tão perfeita, com uma animação de tão alta qualidade, com um nível de detalhe estupendo esses, né? Eu só posso dizer que realmente o Goro ele conseguiu se recuperar depois daquele tombo de Terra-Mar, viu? Tá certo que ali ele teve a mão do pai, teve muito da mão do pai, né? Tá? Mas se bem que, como ficou bem claro, os dois se encontravam o mínimo possível, né? Certo? Então não é que o Miyazaki, Hayao, ficou cochichando na orelha do Goro o tempo todo, né? Então o que nós temos aí é uma maturidade do Goro, que a gente vê que nos trabalhos seguintes ele conseguiu manter, né? O que faltava era ele encontrar o rumo dele. Eu tô achando que com
com esse da colina ele conseguiu se achar. E eu dou uma nota 9 para o filme, porque 10 é só em momentos muito especiais que eu dou, mas uma nota 9 merece com toda a dignidade. Vamos só dar uma revisada nos Slice of Life, ou pelo menos assim, sem ser fantasia, né? Mais pé no chão. Tivemos Túmulo dos Vagalumes, tivemos Memórias de Ontem, Eu Posso Ouvir o Oceano, que Alan odiou. Eu também. Sussurros, Fraquíssimo, né? Sussurros do Coração. E podemos considerar os Meus Vizinhos, Os Yamada também. Como uma história pé no chão, Slice of Life ali, sem nada. Nada. Mais caricato. Sem fantasia. Então, assim, esse aqui eu considero muito melhor que o. Por exemplo, Sussurro do Coração. É interessante, mas eu posso ouvir o Oceano, acho que é o último do último aqui, de todos esses. É o Lanterninha. Memórias de Ontem é muito emocionante. É porque são outras pegadas, né? O Yamada é muito focada no Teishu Tenketsu, né? Aquela história que a gente já viu aqui dos 4 quadros, é mais humor, são sketches e tal. Mas é muito bom, velho. Eu me surpreendi aqui com esse filme. Goro aí recuperou o que eu tinha perdido com Terra-Mar. A minha esperança nele e nos filmes dele. Não tenho mais o pé atrás, não. Vamos ver aí nos próximos filmes. Deixa eu ver aqui. Eu sei que o próximo que a gente vai gravar é Vidas ao Vento. É o próximo Ghibli. Muito bom, muito bom. Mas só uma pergunta. Vidas ao Vento acho que até uma coisa que vale muito a pena a gente também ver quem foi o roteirista desse filme. E quem foi o roteirista de Terra-Mar? Eu acho que foi o Miyazaki, não foi? Que fomos roteiristas desse? Se não me engano, ele criou a história, o Vidas ao Vento. Não, o A gente comentou no início, Janus. O desse aqui. Ele foi o diretor que adaptou a história. Mas quem criou como ela seria visualmente foi o Goro. O roteiro é do Hayao Miyazaki e do Keiko Niwa. Já Terra-Mar não foi roteiro. Foi o roteiro do Goro? Acho que não, foi só a direção, né? Deixa eu ver aqui. Gendo Senki. Vou abrir aqui. Roteiro Goro Miyazaki e Keiko Niwa. O mesmo cara que tá fazendo com o Hayao o roteiro desse aqui. Keiko Niwa. Então trocou o Goro pelo Hayao no roteiro. Só foi essa mudança de um filme pro outro. Até os produtores, ó, Toshio Suzuki. Tal, então assim. É isso. Então é isso, amigos. Obrigado aí pela presença em mais um podcast. Estamos na reta final, faltam 3 pra gente terminar os da Netflix e quem sabe a gente consiga assistir o último aí, o Queijo no Mago aí, que saiu ano passado, em 2020, certo? Valeu aí todo mundo, os amigos Janúncio, Alan, Peixoto e Denison pela presença. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.